Fala pessoal, boa noite. Olha eu aqui chegando com o Jantar com a Barra, hoje, sexta-feira, dia 10 de julho do ano de 2026. Para quem não me conhece, sou na Barra, vamos juntos bater aquele papo da sexta-feira, um papo gostoso. Vamos falar da política da cidade de Tanguá, vamos falar sobre a política nacional, política municipal, e vamos falar de tudo aqui, né? E é um prazer estar invadindo a sua casa. Estamos aqui na página Tanguá Livre. Uma ótima noite para todo mundo. Acabei de chegar, não tive nem tempo para. Eu não gosto de preparar pauta, gente. Eu gosto de chegar chegando, né, sem pauta alguma. Vamos sem pauta, na cara e na coragem. Quero mandar um abraço aqui a pessoas que eu gosto muito, que eu tenho um carinho. Coronel Guilherme, meu amigo. Forte abraço, Coronel Guilherme. Mônica Bicudo também acompanhando a gente aí. Valeu, Mônica. Um forte abraço. O Rogério Santos. São pessoas, né, que estão aí, né, se preparando, né, para tentar uma candidatura e no futuro, porque esse ano tem eleições. E já vou começar o Jantar com a Barra. O Bigo Bigo está por aí nos bastidores. Sabe que o Bigo Bigo está por aí? Deve estar por aí. Daqui a pouco o Bigo Bigo aparece aí também, eu acho. Estamos aqui, sextou. Eu estou com a camisa bonita, estou de preto hoje. Aí você me pergunta, o Bigo Bigo aí, ó, tá vendo? Bigo Bigo está aqui, né? Qualquer coisinha aparece aqui de vez em quando. Eu estou de preto, com a camisa preta, né? Lembrando, gente, segunda-feira tem um debate livre. Aí sim, eu e o Sadam, tá? Hoje é só esse feioso aqui do Wellington Labarra, Jantar com Labarra. Não tem janta. Antes de entrar no ar, eu comi o biscoitinho que a minha esposa trouxe com suco. Já tá bom demais. Eu janto depois da live que termina aqui, tá? Só para vocês saberem que o pessoal fala assim, pô, jantar com Labarra e cadê a janta? Calma que um dia eu vou convidar alguém para vir jantar mesmo comigo aqui, numa dessas lives aqui, né? Tá bom? Vale ressaltar, gente, que é importante dizer que a página Tanguá Livre é uma página, é a voz da população de Tanguá, tá? Você que está aí, se você ainda não conhece a página Tanguá, muita gente diz por aí, né? Eu queria deixar isso aqui registrado, eu não sou dono de página nenhuma, nem eu, nem o Sadam, nem o Tony, somos colaboradores da página Tanguá Livre. Né? Falar, todo mundo fala, até papagaio fala, mas tem que provar. A pessoa que está falando isso, eles estão caluniando a minha pessoa e difamando. Então, toma cuidado. Não sou dono de página alguma, sou apenas colaborador da página Tanguá Livre. Você que está chegando aí, daqui a pouquinho, devagarinho, o pessoal vai chegando, vou dar boa noite aqui a todo mundo. Isso aqui é importante, você vir bater aquele papo sadio com o Wellington Labarra. E já começo falando, como eu gosto de dizer, para quem não me conhece, né, eu vou contar um pouquinho, né, sem figuras. A gente está em um ano de eleições, né, aí presidenciável, eleição de deputado estadual, deputado federal, senador e governador. Então, eu vou me direcionar a você que está aqui. Quem não vê essa live agora vai ficar aqui gravada. Eu fico vendo, né? A gente está vendo aí vários políticos do estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar do estado do Rio de Janeiro, políticos que estão aí prometendo fundos imundos a muitos que estão aí, que são eleitores. Então, você que está aqui assistindo essa live, Jantar com a Barra, tome cuidado. Essa semana, eu estava conversando com algumas pessoas, né, em telefone, pessoalmente, batendo aquele papo que eu gosto. Para quem não me conhece, eu gosto muito de conversar. E a gente sabe que quando começam as eleições, o eleitor que tem a voz, que tem o direito do voto, às vezes vende o voto por R$300, um emprego em algum lugar. Não, eu vou arrumar
isso acontece, tá, gente? É uma nomeação para você em tal lugar. É assim que funciona. Mas se você botar na ponta do lápis, se você fazer uma soma aí, vamos supor que um pré-candidato vai até a tua casa, estadual, federal, falar para você que quer o seu apoio. Não é apoio, quer o seu voto. Aí vai lá te dar todo mês, vou jogar R$ 500 por mês até as eleições. As eleições é daqui, outubro, daqui a 3 meses, praticamente. Você vai ganhar aí numa faixa de R$ 1.500. Estou jogando, eu estou falando em geral, tá? Você pega esses R$ 1.500 que você pegou para pedir voto aí para o candidato A, B ou C nas redes sociais, fazer foto. Esse é o meu deputado, esse eu apoio, esse. Faça conta de R$ 1.500 por 4 anos. Faça aí uma conta. Quanto que vai valer o seu voto? Sabe por quê? Muitas cidades se encontram da maneira que está hoje, precária, passando dificuldade, porque, infelizmente, você, eleitor, foi o maior responsável disso. O que acontece? As pessoas precisam acordar e aprender a votar. Eu vou ser sincero para vocês, muita gente me crucifica. Muita gente diz por aí, Barra, você não vai arrumar nada, você não vai a lugar nenhum. São os meus adversários políticos. Adversários políticos que eu digo que não concordam com a minha maneira de fazer política. E eu desafio aqui esses deputados e até vereadores, prefeitos aqui da nossa cidade, que façam uma campanha sem oferecer nada, sem dar dinheiro a ninguém. Eu acredito que 90% desses políticos que a gente tem aí vindo candidato ou está como deputado estadual ou federal, nenhum deles ganharia a eleição. Eu quero ver você vir na carne e na coragem. É difícil, porque o cara se prepara, pede ajuda a um, pede ajuda a outro. Não é crime, mas também fazem acordos. E o eleitor tem que estar ligado nisso. E eu me preocupo quando eu vejo uma situação dessa, porque a gente vê aí vários candidatos financeiramente com muita grana no bolso, prometendo, vamos te dar isso, vamos te dar aquilo. Mas do que adianta? Vem, te dá o dinheiro e some. Nós aqui de Tanguá temos provas de candidatos que fizeram isso. Estou falando besteira? Não. E agora aparece com a maior cara de pau, dando de santo, de santa, se passaram 4 anos. Candidatos que foram eleitos, teve voto e deu um chute na sua bunda e hoje tem a cara de pau de voltar em Tanguá para pedir voto. É esse tipo de político que vocês querem lá na UERJ? Eu não quero. Fala, Kátia, boa noite. Então tá na hora, tudo bem, Kátia? Tá melhor, né, Kátia? Tá na hora de você, eleitor, aprender a votar. Ah, Barra, você não vai a lugar nenhum com os seus candidatos. Eu escuto isso. Eu falo, mas os meus candidatos é eu que escolho. Eu não viso dinheiro. Deixar isso aqui registrado. Porque se eu visasse dinheiro, eu tô sendo sincero e sendo verdadeiro com você. Eu estaria bem de vida hoje. Estaria ganhando dinheiro forte, mas eu não quero, porque eu tenho princípios, eu tenho caráter e tenho posicionamento. E volto a dizer, o meu candidato que eu vim apoiar, eu vou apoiar, mas não vou apoiar porque vai me dar A, B, eu vou apoiar porque eu quero mostrar a você que está aí do outro lado, o eleitor tanguaense, que podemos fazer uma política sem se vender
diante desses políticos que tem por aí. São vários que vêm até você, promete isso, promete aquilo. E eu vejo, eu vou ser sincero para você, eu vejo que podemos eleger, vão dizer que eu sou maluco, podemos eleger um prefeito e vereadores de boa, sem oferecer nada. Porque o que acontece? Muita gente se esconde, eu recebo muitas denúncias, tá? Não me identifica. Às vezes eu entendo porque a pessoa não quer se comprometer. Porque às vezes vendeu o voto para um certo candidato que está lá dentro e não tem a coragem, porque o prefeito ou o vereador, ele te dá uma situação, né? Um emprego, é assim. E você tem que ficar embaixo das asas dele, tem que seguir o que ele quer. Uma coisa você nunca vai me ver. Tem um monte de gente, e eu venho dizer aqui, não estou falando mal das pessoas, não, que é o direito deles. Tem muita gente que hoje está do lado do ex-prefeito que diziam que o cara não prestava, que ofendia o cara. Eu nunca ofendi. Pega aí. Eu nunca ofendi ninguém, nenhum desses políticos que hoje estão sentados na cadeira, e nem o ex-prefeito. Eu faço as minhas críticas. É isso que as pessoas precisam entender. Então, às vezes, eu tenho que ser duro com você que está aí do outro lado, quando assistir a live. Porque agora é ano de eleição, todo mundo aparece. E, infelizmente, te oferece alguma coisa, uma migalhas. Isso é verdade, gente. Não é só então, é geral. Então, a gente precisa, você que é aí do outro lado, que pensa no crescimento da cidade, no futuro da nossa cidade, você tem que ver, tem que analisar. Volto a dizer aqui, e vou dizer aqui que não está na pauta. Eu tava numa reunião essa semana. Fala, Vanderlei, boa noite, tudo bem? A gente está falando sobre eleições 2026, como que funciona, tá, Vanderlei? Você que está chegando, compartilha aí, tá? E o que acontece? Hoje, para quem não sabe, a gente está cansado, a gente tem um grupo do WhatsApp, Tanguá Livre. A gente tem um grupo lá um grupo de 40, 50 pessoas. De pessoas que cada um tem a sua opinião, dá a sua opinião. E quando nós começamos aqui o projeto, porque muita gente dizia, eu sim trabalhei com o ex-prefeito Valber lá atrás, mas quando o ex-prefeito Valber sai da cadeira, imediatamente eu comecei a querer procurar um lado. Qual é o lado? Eu não ia caminhar com o ex-prefeito atual. Eu não ia caminhar com o Valber. A gente tinha que ter um nome. Começamos, conheci o Sadam, conheci o Tony, pessoas que querem o bem da cidade, que conhecem muito bem, conhecem os problemas da cidade. Começamos a conversar com um, conversar com o outro. Chegamos num determinado momento que nós juntamos, na época, quando a gente deu o pontapé, quase 8 candidatos. Se o Sadam estiver por aí, é 8 ou 7, se não me engano, e uma reunião. Por quê? A gente tinha o Valber e tinha aqui o grupo atual do ex-prefeito, que deixou a prefeitura recentemente para ser candidato a deputado estadual. Tentamos entrar aqui, como um grupo C. Não é a terceira via. E quando a gente começa a pensar num determinado candidato, que não é fácil, teve vários nomes. Escolhemos um nome, primeiro nome, todo mundo sabe, foi o Playboy. O grupo escolheu, claro, teve um pessoal que não ficou zangado, mas escolhemos o Playboy. O Playboy poderia muito bem, e eu estou falando o que eu estou dando a minha opinião. O Playboy teve o seu momento de se alavancar na política. Ah, mas o que pensou, não sei, mas a gente deu tempo para ele, fizemos aqui, falamos no Tanguá Livre, destacamos, mas em determinado momento ele vai e diz que não é candidato, e logo em seguida vai para quem? Vai para o palanque do Valber.
Olha que coisa. Ele foi para o palanque do Valber. E por que ele não teve a coragem de ser candidato? Por qual motivo? E ele tinha um grupo por trás, que ele tinha um Altineu, que era o candidato que apoiou, tinha o Delarore, que ele apoiou. Mas o que houve nesse tempo? Porra, você chega ali, mas ele não, preferiu ir para o lado do Valber. Aí fomos para uma opção, todo mundo achava que a gente não ia ter um nome. Estudamos, escolhemos o candidato, escolhemos o nome, todo mundo achando, porque qual eram os dois grupos? O que os dois grupos queriam? Que a gente, do Tanguá Livre, que é o Sadam, eu, o Tony, se bandeasse para um dos dois grupos. Não. Vamos lá, convidamos o seu Zé de Oliveira. Seu Zé de Oliveira empolgou, tal, começou bem, vamos. Aconteceu o quê? O Valber foi lá e chamou ele saiu. Tinha a Mônica, que aí eu tenho que tirar o chapéu para a Mônica Bicudo, que fizemos o convite para ser vice do seu Zé de Oliveira. E depois que o seu Zé, a gente não entendeu muito, ficou meio estranho, porque o seu Zé abandona a campanha, faltando poucos dias para a gente fechar a nominata, mas a Mônica chega e toma a decisão, seria o candidato. E o Sadam, a gente convida o Sadam para ser o vice com a Mônica Bicudo. Mas o que eles queriam, de fato, era que o nosso grupo fosse para um dos dois lados. Eu estou falando que é assim que funciona a política. Aí, quando começa a aparecer um grupo que tem pessoas que quer o bem da cidade, que não visa dinheiro, que quer o bem da cidade realmente, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer de tudo. Não, vamos chamar para cá. Vamos ver. É assim que funciona. Então, analise antes de você votar em qualquer desses candidatos. Vale ressaltar, aí eu tenho que falar para o Tanguá, temos um ex-prefeito que ficou na prefeitura por 6 anos. Eu estava vendo um dia desse, um vídeo dele por aí, que ele transformou a cidade de Tanguá. Mas que transformação Tanguá teve? Me diz aqui. Porque eu não vi transformação. Eu estou sendo sincero, estou sendo coerente. Eu já disse aqui, se o ex-prefeito fizesse algo de bom, eu poderia até elogiar, chegar aqui, parabéns, fez. Mas o quê? A gente tem vários problemas dentro da cidade, né? Aí o cara vai para outra cidade, conta um monte de lorota com uma candidata lá que sumiu, veio para cá, prometeu, deu um pé na bunda de todo mundo e aparece na maior cara de pau pedindo voto em Tanguá. E aí? Você vai votar nessa turma que está aí? Me diz, se eu estiver falando besteira, qual foi a transformação que Tanguá teve nesses 6 anos? Aí o ex-prefeito, da noite para o dia, resolve ser pré-candidato a deputado estadual, deixa o André Paixão como prefeito da cidade. Se passar alguns meses, você, por acaso, está vendo alguma atitude que o prefeito está tomando, André Paixão? Não. Eu vou dar a minha opinião. Não tem autonomia, porque eu acho que ele não tem autonomia. Isso é minha opinião. Não estou aqui acusando, afirmando nada. Mas é a minha opinião que ele não tem autonomia, porque tem outras pessoas por detrás que manipulam a pessoa do André Paixão, que eu acho uma pessoa, quando falava comigo, achava que era uma ótima pessoa. Um homem de Deus, evangélico. Homem de Deus. Um homem evangélico. Aconteceu tantas coisas dentro da prefeitura, se eu fosse o prefeito da cidade, eu tinha tomado decisões. Porque um homem de Deus, ele não vai querer certas coisas que envergonha um cara que está no poder como evangélico. Mas não vem o caso. Então a gente precisa analisar muito bem quem verdadeiramente é ou não é esses políticos que querem vir. E você que está aí, Birubiru está aqui. O Valber foi candidato de mentirinha. Me mostra alguma postagem dele, um discurso dele criticando o Rodrigo. Ele foi parceiro do Rodrigo e foi candidato para ajudar a reeleição. Olha, Birubiru,
Muita gente, ô Bigo, comenta isso aí, tá? Muita gente, não é gente, muita gente comenta disso. Porque quando o Valber veio candidato, ele tinha totais condições de mostrar os problemas do ex-prefeito. Mas não, se cagou, ficou quieto. Aí acontece que o candidato que o Valber apoiou, a deputado, teve um problema, usado isso contra o Valber. Aí também prejudicou na campanha do Valber, né? Porque começou todo o vapor depois. São coisas que acontecem, gente. Gente, fazer política nos bastidores não é fácil. Agora, se você pegar um grupo com seriedade, que queira, não adianta eu chegar aqui, um exemplo, tá? Eu não estou dizendo, eu não tenho gabaritos para ser um dia candidato a prefeito. Mas se Deus permitir, quem sabe um dia eu não posso ser candidato a prefeito? Posso. Mas eu não vou chegar aqui para você e fazer negociatas. Não vou. Você me apoia, sim ou não? É o que o Tanguá Livre quer. Nós queremos uma candidata que venha, um candidato que venha ter compromisso com a população de Tanguá. É só isso. Então, eu estou falando isso, é chato falar disso, porque às vezes. Fala, Michael Olive, boa noite. Às vezes, tudo bom, amigo? Às vezes, a gente pisa na ferida de alguns políticos da cidade de Tanguá. Tem muitos políticos de Tanguá que têm a cara de pau de dizer para você: não, eu ando de cabeça erguida porque eu fui eleito pelo povo. É assim que eles falam, né? A gente fica vendo, eu fico indignado, gente, quando eu vejo a semana, aí eu encontrei com o vereador Aras, já tocando no assunto, chamei o vereador Aras, estava indo trabalhar, falei: vereador, bom dia, quero falar contigo. O vereador correu de mim, o vereador: não, estou com pressa. Eu falei: que isso, vereador? Quero falar de você, dos problemas. Correu. Aí o vereador, eu estava vendo um vídeo hoje, o jantar do Na Barra hoje é diferente, tá, gente? Eu quero a opinião de vocês. Elias Lopes, boa noite, meu rei. Boa noite, Elias, tudo bem? Marcos Roberto, e o asfalto, será que vai sair ou terminar? Ô, Marcos Roberto, boa pergunta. Você está falando qual asfalto? Da posse? Diz aí. Então, gente, falar aqui de. Eu estava vendo um vídeo do vereador Rafael Manhães, hoje, que eu fiquei falando assim, cara, como é que pode, né? O vereador Rafael Manhães, ele foi no bairro do Minérios parabenizar o André Paixão e o pessoal da Secretaria de Obras, o responsável, por ter colocado uma fresagem de asfalto no bairro do Minério. Mas antes de chegar esse pó de asfalto lá no Minérios, eu recebi fotos que não é o asfalto, o povo quer asfalto. Não quer aquele pó de asfalto que você joga na rua, que depois que chove, a chuva leva. O povo quer asfalto. Mas é óbvio que o vereador Rafael Manhães, pô, vereador, desculpa falar, vereador, eu fico com vergonha do senhor ir lá no Minérios, fazer um videozinho para lá nas suas redes sociais, dizer que aquilo ali é bom. E se der domingo, é porque minha agenda domingo está cheia, que eu tenho tanto lugar para ir, mas se der, eu vou no Minérios mostrar, gente. Pô, vereador, você vai lá para o Minérios, que está abandonado, aí vocês estão vendo o lado de cá do Minérios, que é da Lagoa Azul, mas o lado de lá vai ficar esquecido. Pô, coloca um asfalto decente, pô. Cadê o ex-prefeito? Não foi eu que falei, não. O ex-prefeito, que é a pré-candidata a deputado estadual, prometeu para o bairro do Minérios, isso os vereadores não falam, fica bico calado. Prometeu rodoviária lá para dentro do Minérios, é eu que falei, não. Prometeu um asfalto decente. Não, vamos asfaltar todo o bairro do Minérios. Iluminação pública vai ser de 100%. Anda lá no bairro do Minérios agora de noite. As lâmpadas queimadas, não sei se consertou, da ponte aqui para Socana até lá dentro. Consertou? É óbvio que não. Aí vem o vereador, desculpa, vereador, eu tenho que falar. Aí o vereador Rafael Manhã, com a cara de pau, faz um vídeo elogiando um pó de asfalto que foi colocado no bairro.
Ô, vereador, aí não quer que eu dou porrada, eu vou dar porrada nos vereadores. Eu pergunto aqui, vereadores, vamos nessa. Eu já desafiei aqui os vereadores da cidade de Tanguá. Eu quero saber quais foram as emendas parlamentares que foram colocadas dentro do município de Tanguá. Porque essa semana o deputado qual foi? O deputado Guilherme Dellalore, ele disse na sua reunião aqui em Tanguá que ele destinou 1,5 milhão, se não me engano, para a compra de insumos e medicamentos para a saúde de Tanguá. Acho que foi ano passado. Mas o povo, ano passado, já sofria com falta de medicamentos. E na saúde de Tanguá não tinha insumos. Hoje não tem. Eu não estou falando besteira. Hoje não tem. Como é que é o nome da. Não tem bezetacil, se duvidar. Não sei se chegou aqui, que a gente reclamou aqui. Não tem bezetacil lá na emergência. Porra, lá na clínica, na policlínica, os caras não tiveram a coragem de consertar a poltrona, que a pessoa chega lá que tem que se deitar para tomar uma medicação. E eu venho cobrando isso há 1 ano. Se eu pudesse, eu levava um bolinho de aniversário. Fala, Vanusa, boa noite. E tá, o Marcos está falando do asfalto de Muriqui. Você é de Muriqui. Ô, Marcos, sonha, não sei, eu torço que sai, mas sai uma coisa decente. Não adianta botar um asfalto vagabundo aí e que daqui a 2 meses, 3 meses, tá rachando com esse do governador, do governo do estado, colocava aqui na Avenida Prefeito João Batista Cava, que está tudo já cedendo. Mas é aquilo, Marcos, é tudo para engabelar o eleitor, porque é ano de eleição. Então o povo, Marcos, precisa acordar. Aí, eu estou falando da saúde, né? Aí o Guilherme Dellalore falou na sua reunião que mandou 1 milhão, 1,5 milhão, se não me engano, para compra de insumos e medicamentos, se não me falha a memória, 2025. Mas no ano passado, cansamos de falar no nosso debate livre, eu cansei de cobrar os medicamentos. Então, cadê o dinheiro da emenda que o Guilherme Dellalore mandou para Tanguá? Recentemente, o vereador Eldo Gipe, não foi eu que falei, o vereador Eldo Gipe foi para o plenário perguntar cadê os 200 mil reais de emenda de uma deputada do PL que foi destinada para Tanguá. Tá lá, tem um documento. E não chegou em Tanguá. Cadê? Será que algum vereador aqui vai ter a coragem? Você, vereador, que está aqui, que assiste a live, me mostra quanto tem de dinheiro do asfalto da posse? Botar a plaquinha bonitinha lá, não, vamos gastar 20. Eu quero saber quanto que tem no caixa da prefeitura. Porque se a gente entrar lá, não acha nada. Né? Maurício Alto Pensa, boa noite, amigos. Fala, Maurício. Maurício, estou falando aqui. Me ajuda aí, você que está aí. O Guilherme Dellalore falou na reunião, né, dessa semana que ele botou aí 1 milhão, destinou 1,5 milhão, se não me engano, para a compra de insumos e medicamentos. E aí, ano passado o povo estava sofrendo com a falta de medicamentos na cidade. Aí não quer que eu abarra fala, não quer que eu reclamo. Eu estou falando besteira? Vereadores, eu desafio vocês aqui, vereadores. Me mostra todas as emendas, porque se a gente for agora, eu estou falando besteira não, se você for agora, lá, desde 2021, são 5 anos, não tem uma emenda parlamentar que o município recebeu que está no portal de transparência. Por que será? O vereador Delcio Franco, que foi cassado por desvaziar um pneu, a história que eles inventaram, né? Não, o vereador desvaziou o pneu. Mas cadê os vereadores que eram para fiscalizar o Poder Executivo? Cadê os vereadores? Já cansamos de falar aqui, eu falo. Vereadores estão prevaricando. Infelizmente, a gente não tem a voz que, se a população quisesse, de fato, a gente tiraria vereadores, tiraria prefeito. E eu falo aqui, eu faço campanha. Estou falando aqui.
Eleição 2028, chega. Vamos fazer uma mudança. Não precisa votar em mim, não. Vota numa mulher, que precisamos ter mulher lá. Eu defendo aqui, tem que ter mulher lá na Câmara de Vereadores. Não tem uma mulher. Mas uma mulher firme, de pulso, que bota os homens lá para trabalhar. Tem medo. Vamos renovar a Câmara. Vamos botar um prefeito que queira mesmo cuidar da cidade. O vereador Delcio Franco fez inúmeras denúncias. Não foi eu que fiz, não. O vereador falou no plenário. Denúncias graves. Graves. E cadê o Ministério Público? Cadê? A gente está vendo. A gente está vendo aí. Estado do Rio de Janeiro, com tanto problema no estado do Rio de Janeiro. Muitos. Sadam está falando, boa noite a todos. Segunda-feira tem debate livre. Siga o canal Tanguá Livre no YouTube. Pesquise com @Tanguá Livre Oficial. Estamos também lá no YouTube. Valeu, Sadam. Maurício Autopeças. Sim, ele falou na reunião, tá vendo? Eu não estou falando besteira. Bigo, se o vereador Aldo Gipe não der satisfação sobre o destino dos 200 mil da Pestalozzi, vai ficar mal para ele. Já ficou mal, o Bigo, porque ele não tem coragem de se posicionar. Porque ele agora critica o governo, vota contra o vereador Delcio, e ele fala no plenário, foi eu que falei, não, que tem coisa que ele não pode falar, que se ele falar, dá problemas. Não foi isso que ele quis dizer entre as linhas? Então, gente, a gente precisa que a população de Tanguá aprenda a votar. Amanhã, creio que amanhã vai ter 2 cidadãos, melhor dizendo. Sadam me corrige. Tem 2 cidadãos que vão falar amanhã, que não falam meu nome, vão falar de mim. Mas engraçado que antes não falava de mim. Tá lá no estúdio bonitinho, né, fazendo vídeo, que é normal, direito deles, né, tentando denigrir a nossa imagem, porque a gente incomoda. Eles sabem que a gente incomoda. E sabemos, né, porque as pessoas acham que o Labarra é trouxa, acham que o Labarra é burro. Mas burro eu não sou, não. E não adianta ficar aí de cara amarrada comigo, putinho comigo, que eu tô nem aí. Agora, uma coisa eu vou falar para você aqui que está aqui acompanhando a live e olhando nos seus olhos. Eu tenho princípios, como eu falei. Muitos que diziam do ex-prefeito e falavam absurdos. Vereadores de mandato também falavam. Não era vereadores. Tem vereadores lá que falavam. E hoje está lá. Servindo lá. Foi o melhor prefeito que nós tivemos. Não é isso? Então, gente, a gente tem vários problemas na cidade. Eu disse, se tiver alguém acompanhando a live que queira vir aqui e me desmentir o que eu falei, tá aqui, deixe seu comentário. O que esse governo, em 6 anos, que o ex-prefeito, que tem a cara de pau de ir para outros municípios, dizer que a cidade dele se transformou. Transformou em quê? Me responde. Prometeu empresas, prometeu emprego para o povo de Tanguá, prometeu. O Marcos está lembrando aqui, o campo do peão já está pronto, a reforma. Tem informações, ô Marcos, que a obra está devagar. Engraçado, né? Eu vou aproveitar que o Marcos tocou aqui no assunto, porque quem era para fazer isso, o Marcos não faz, que são os vereadores. Os vereadores não podem cobrar o atual prefeito, que está tudo batendo palma, porque está tudo apoiando o ex-prefeito como deputado. E se falar alguma coisa que contraria o ex-prefeito, rapaz, os cara têm medo. Eu não sei porque. Cara, eu não entendo. Vereadores, qual o medo de vocês? Vocês preferem ficar a favor do povo ou ficar aí achando
que a cidade está mil maravilhas. Fazer discurso, fazer videozinho. Porra, eu vou te dar um exemplo aqui, Marcos, que eu recebi, e eu recebo todo dia. Gente, o meu telefone é mensagem toda hora. Eu juro a você. E eu vou dizer uma coisa. Se o ex-prefeito não tivesse preocupado com a gente, não estaria aí querendo descobrir quem são os meus informantes. Mas ele nunca vai saber dos meus informantes. Nunca. Pode tentar, mas nunca. Essa semana, há boatos, né? Que essa semana houve a reunião do Guilherme Delagore. Porra, reunião para qualquer um ir. Você acredita que tinha gente lá de infiltrado para vigiar as pessoas que trabalham lá, se trabalhavam na prefeitura, se aparecesse ia dar ruim. Olha que coisa. É esse tipo de político que você quer que governe a sua cidade? De perseguição? É esse tipo de pessoas que vocês querem aí dentro da cidade de Tanguá? Pô, povo de Tanguá, vamos acordar, gente. E eu não estou ofendendo ninguém, não. Eu estou falando a minha opinião. Eu estava vendo um vídeo que eu devo postar a qualquer momento nas minhas redes sociais, que uma deputada, uma vereadora de uma certa cidade disse: o político que compra o seu voto é bandido. E o eleitor que vende o seu voto também é bandido. Foi uma vereadora, um deputado de uma certa cidade aí do estado lá do Nordeste que falou isso. Mas eu não posso me expor, eu não posso opinar. Ah, mas quem fala, mas a Barra, que moral você tem? Suas redes sociais não dá, é fraca, ninguém te defende. Meu amigo, eu não estou preocupado de quem, se quiser me defender, defenda, se quiser falar mal de mim, não estou nem aí. Mas eu vou comprar a briga do povo. Eu vou estar ao lado do povo. Aqui, a Mariana Silva. Adoro sua live, porque você é sincero e fala na cara mesmo. Parabéns. Obrigado, Mariana. Tá vendo? Eu não conheço a Mariana, é moradora. Mas Mariana, a gente tem que ser assim, Mariana. Falar na cara. Fabiano Machado. Que tal o cardápio de hoje nesse jantar? Qual foi o cardápio? O jantar é falando da política de... Ô, Fabiano, você não é o cara lá do lanche? Ô, Fabiano, dá um lanche aqui para mim, pô, para sortear. Vai, Fabiano. Não é o Pudim? É o Pudim que tá falando. Posso estar enganado. Abraço, Fabiano Machado. Bilo Bilo. Como o povo tem coragem de ir numa reunião do Delagore, que criou uma lei para dar o título da Terra da Laranja para Itaboraí, logo depois de Tanguá ter conseguido o selo de qualidade da laranja de Tanguá. Tá vendo aí? Gente, o Bilo Bilo está aqui dando a sua opinião, porque Tanguá ganhou o selo de qualidade da laranja de Tanguá e logo depois o Guilherme Delagore, o deputado, ele criou uma lei que foi aprovada na época do Cláudio Castro, que a cidade da laranja não é mais Tanguá, a terra da laranja é Itaboraí. Acho que foi até promulgado essa lei, se não me engano, se não falha a memória, né? Mas é isso. Então, gente, a gente tem que ser... Eu fico preocupado, Mariana, Marcos, está aqui acompanhando a live. Quem puder compartilhar essa live é importante. Eu não estou aqui para agradar político, não. Eu não estou aqui, eu não puxo o saco de político, não. Eu tenho a minha opinião. Eu já falei. Se um dia você passar lá e ver eu conversando com qualquer... Eu vou cumprimentar os vereadores, mas eu também vou cobrar. Como eu cobro. Eu cobro. Tem vereadores aqui que eu ligo, não me atende. Vou falar aqui. O vereador Rafael Massulo, um dia dele, passou aqui na minha rua. Me viu. Não pagou o carro. Falei, ô vereador, calma. Correu. Porque ele sabe que eu vou cobrar. E a gente tem que falar na cara, gente. Tem que ser verdadeiro. Hoje, todo mundo vai bater na sua porta pedindo voto. Esses vereadores que foram eleitos aí, que eu acho que você tinha que fazer o quê? Dar um pé na bunda de todos eles e mandar catar. Porque prometeu de... eu vou
vamos brigar por uma coisa melhor em Tanguá. Eu já disse, Casa Rosa não é, a Casa Rosa é um espaço alugado. Casa do Autista, espaço alugado. Não poderia ter uma sede própria? Poderia. Casa do Coração, fizemos uma festa. Tá lá, aparelho quebrado. Policlínica de Tanguá, semana passada, raio-x quebrado. Olha que coisa. Olha que coisa. Então, tem uma outra coisa que eu vou falar aqui que acontece: deputado não dá dinheiro para o município. O dinheiro é público e quem gera o dinheiro são os municípios. É isso aí, Bigo Bigo. Bigo Bigo é o nosso também futuro candidato a prefeito em Tanguá. Então, gente, hoje a gente está vendo vários políticos com bufunfa no bolso. Vai bater na tua porta, vai prometer, quero o teu apoio, me ajuda, vai falar, vai orar, vai fazer tudo. Mas eu vou dar um conselho a vocês. Já disse, você que é eleitor, não venda os seus votos por migalhas, porque Tanguá hoje se encontra nessa situação porque o maior erro foi você votar nessa turma que está aí. Não é eu que falei não, tá? São pessoas que se arrependeram em votar nessa turma que está no poder. Eu estou falando o que eu sei. Eu não estou falando aqui, não estou ofendendo ninguém, não estou afirmando nada. Labarra, você falou besteira. Eu falei besteira? Eu, por acaso, ofendi alguém, xinguei alguém? Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu falo na cara. Não é à toa que eu tenho... Eu vou falar aqui. O ex-prefeito me processou. Me processou. E eu mudei minha maneira de ser? Não. Não mudei. Eu não posso ofender a pessoa. E eu não faço isso. Eu não faço. A gente está aqui e eu defendo isso. A pessoa diz para mim, um cidadão essa semana me falou na rua, falou, Gabarra, o ex-prefeito é candidato a deputado estadual, ele é de Tanguá. Não, ele não é de Tanguá. Ele é de São Gonçalo, para começar. Caiu de paraquedas em Tanguá. Lembra disso? Ele não é de Tanguá. Ele foi eleito. O povo deu uma chance. Ele tentou 3 vezes ser prefeito e virou prefeito. Ele é de São Gonçalo. Aí eu falei, não, amigo, não quero. Mas por que você não quer? Não, amigo, não quero. É o meu direito. Por que eu não quero? Porque eu vejo que ele prometeu que a cidade de Tanguá seria, como é que eu vou dizer? Seria a cidade do estado do Rio de Janeiro. Continuamos como a última pior, acho que a penúltima pior cidade do estado do Rio de Janeiro. A educação não evoluiu, a nossa saúde está de mal a pior. A gente tem segurança, problema também. O que mais a gente tem? Educação. Falei aqui, educação, vou falar da educação aqui agora. Essa semana, eu recebi aqui uma... Eu estou falando tudo sem pauta, né? Eu estava lembrando aqui, essa semana, problema do ônibus escolar. Coitado do secretário de Educação, Luciano Lúcio. É um problema crônico. Não tem um dia. Essa semana foi a van. A van quebrou, que atende os alunos do Paulina Porto. Chegou a informação para mim. Tem uma van rodando, se não me engano, na escola lá do Riachão, que a porta está caindo. E a monitora está segurando a porta. Eu não quero acreditar nisso. E quem é lá para fiscalizar são os vereadores. E cadê os vereadores para fiscalizar? A van está quebrada, lá do Enechina. O Enechina, segundo informações, não vai ter formatura para os alunos do 9º ano, porque não está tendo condições. E eles enchem a boca para dizer que Tanguá está crescendo. Para onde? Me diz. Aí agora vem um show do Sesc Inverno agora, com 2 grandes pagodeiros. Não é o município que está fazendo, não, gente. É uma parceria do Sesc
que está trazendo para o município. Aí vamos nessa. Pagodinho 2 dias. Bacana, né? Show, tem que ter cultura. Tem que ter cultura. Mas enquanto isso, na clínica às vezes não tem médico. Não tem médico. A semana, e a gente está no grupo Tanguá Livre, quem quiser participar aí, pode participar, é só chamar eu aí. Se puder botar meu telefone aí no WhatsApp, o meu WhatsApp aí, ô Sadam, produção, coloca aí. Vai ser um prazer. O pai foi levar o seu filho no pediatra. Só tinha um pediatra. O pediatra pegou, segundo informações do pessoal que trabalha, disse que o pediatra tinha saído para uma tomografia. Mas eu nunca vi um médico pediatra ao acompanhar uma criança para tomografia. Só sai em caso de urgente mesmo, um caso grave. E parece que o pai voltou 2 vezes na policlínica e o pediatra não está. Aí vem a pergunta. Não estou acusando nada. Será que tinha pediatra ou o pediatra foi dar uma voltinha e ia voltar a certa hora? Ué, tudo pode acontecer. A empresa, há várias reclamações, que tem médicos bons, profissionais bons, tem. Mas tem também os ruins. Tem várias reclamações. Aí o pai foi de tarde, não tinha pediatra. Voltou à noite, não tinha pediatra. O pai está no direito dele, reclamou. Cadê os vereadores para fiscalizar? Vai agora. Você acha algum vereador pela cidade? Está de recesso. Não. Tem um vereador trabalhando. O vereador está curtindo. Desafia aí, você que votou em algum vereador. Liga para um desses vereadores aí que você apoiou. Vê se ele te atende. Duvido. Eu vou dizer o que me atende. E me atende. E agradeço que é o vereador Sandrinho, porque quando tem problemas, eu ligo para ele, cobro dele, porque os outros ficam com medo. Playboy, eu não posso mais falar de Playboy. Playboy, eu tomo meu café lá em Playboy, mas se eu falar de política, cobrar alguma coisa Playboy me bloqueou. Mas o certo é eu cobrar do vereador Playboy também. Então, gente, a gente está num momento de reflexão. A gente precisa. Mariana Silva, calma aí, Marcos Roberto, mas disseram que Itanguá ia fazer um. Disseram, Marcos. Será que vai sair? Ô, Marcos, vou dizer para você. Daria para fazer um hospital muito bom aqui no próprio onde é a policlínica. A gente tinha esse projeto no plano de governo nosso, que a Mônica Bicudo veio, acho que é bacana. Depois, quem quiser me chamar no WhatsApp aí, me chama, tá, Marcos? Que, porra, o projeto da Mônica Bicudo com o Sadam é um projeto espetacular. Mariana Silva, verdade, meu amigo. Quem fala demais nada faz. Só promete e depois eles riem da nossa cara. Fiz a inscrição do pote 3 vezes. Até hoje, nada de me chamar. Muitas mulheres, dependendo, trabalhar por perto, porque não tem recursos. Itanguá cada vez mais desse jeitinho. Mariana Silva, eu vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, eu sempre defendo o pessoal do poste. As meninas do poste trabalham muito. Mas, infelizmente, não foi eu que falei. Recebemos denúncias. Há muito tempo atrás, a gente teve denúncia de um ex-vereador, que agora está do lado do prefeito, que dizia que ia sair vaga para colocar, para dar cabide. Eu fui até questionar na época pelo ex-prefeito, que eu perguntei, ex-prefeito, como assim o vereador subiu no plenário dizendo que cada vez. Não foi eu que falei, não, foi o vereador que falou no plenário na época que era contra o ex-prefeito, que hoje está assim agora. Olha como é que as coisas. Ele subiu lá no plenário e falou: não, cada vereador recebeu não sei quantas vagas para botar um pessoal aí do pote. Tem uns anos atrás. Né? Palavras de um ex-vereador de Itanguá. Eu fui numa live perguntar na educação. O prefeito me chamou de mal amado,
falou que eu era um. Como é? Eu tava, nem, ele sabia que eu estava desempregado, olha que coisa. Sabia da minha vida. Né? Mas eu não fiz nada demais. Infelizmente, Marina, há relatos, há boatos que você só consegue alguma coisa em Tanguá se você ficar babando o ovo, e aí eu vou falar, desses políticos. Eu vou te dar um exemplo, tá, Marina? A gente está apurando os fatos, porque tem muita gente em Tanguá, e essa semana eu recebi problema de carros, né, para levar o paciente no Hospital do Rio. Tem muita gente que não consegue a condução. Dá desculpa que está lotado. Mas se você for, mas há informações que estão fazendo isso na cara de pau. Se um vereador de mandato pedir, na mesma hora é atendido. Se for há boatos, se for fechamento desse grupo político, consegue ver carro, tudo. Isso pode? É óbvio que não. Todo mundo tem que ser igual. E enquanto tiver políticos dessa maneira dentro de Tanguá, a cidade não vai evoluir. A cidade tende a piorar. Por quê? Olha que coisa. Vou te dar um exemplo aqui, Mariana, Marcos e os amigos aqui do Jantar Cuiabá. Eu sou secretário de saúde. O senhor Marcos foi lá no setor, não tinha carro para ir, estava cheio. Aí o secretário sou eu. Viro para o Marco revoltado. Pô, eu preciso levar, eu tenho que ir no hospital lá no Rio, tal. Aí eu viro para o Marco e falo assim, não, amigo, fica tranquilo que eu vou dar um jeitinho. Dá um jeitinho. Aí eu resolvo a situação do Marcos, que eu atendi o Marcos com o carro. Mas e as outras pessoas que estão esperando 1, 2, 3 meses na fila? Vai ficar para trás? Não. Os direitos são iguais. Vocês que estão exercendo o seu mandato aí, secretário, vereadores, prefeito ou quem for, vocês têm a obrigação de atender qualquer munícipe. Até a mim. Até a mim, porque quem paga o salário de vocês somos nós. Da mesma maneira que o povo coloca aí dentro, é a mesma maneira que eles podem tirar. E eu espero, de coração, você que está assistindo essa live, se puder compartilhar para mais gente, que isso aconteça agora. Primeiro, não podemos deixar o ex-prefeito virar deputado, porque ele não quer virar deputado porque ele quer cuidar da cidade, ele tem outros interesses, tá? Começa por aí. E a gente precisa, porque ele disse que a cidade de Tanguá seria um brinco. Não entregou isso em 6 anos. Abandona a cidade no meio do caminho. Você acha que ele não conseguir dar jeito em Tanguá? Você acha, meus amigos, que ele vai conseguir dar jeito em outra cidade do Rio de Janeiro? É óbvio que não, gente. Pô, bota a cabeça para pensar, né? Marcos Roberto, é ridículo. Rodrigo Medeiros colocar André Paixão como prefeito de Tanguá, pois não está fazendo nada, só comendo dinheiro. Valeu, Marcos. Marcos é demais. Mike Olive, aí eu te pergunto, cadê o tal ônibus que ganharam para fazer o transporte das pessoas? Será que guardaram? Ou é para ficar de enfeite? Ô, Mike, vou te responder. O ônibus chegou, né? Eles devem colocar agora, faltando 2 meses para a eleição. Porque o que acontece? Ano de eleição, isso acontece em qualquer lugar. Vamos alugar, vamos inaugurar, vamos entregar, tudo isso. Você vê. Responda aqui, o Maico gosta de festa. Maico, há quanto tempo que Tanguá não recebe um show, como vai receber agora, do Sesc Inverno, de 2 cantores de sucesso? Porque é ano de eleição. Por que se passaram o bairro da Ampliação, você que mora na Ampliação aí, né? Tá há 2, 3 anos cheio de buracos. Mas foram lá jogar um pó de asfalto. Não resolve nada.
E detalhe, o vereador Aleph passa aqui todo dia. É impossível que o vereador Aleph não reclamou com o prefeito. É uma vergonha. Então, tudo é feito em época de eleição. Conta história, paga uma cervejinha daqui, paga de lá, promete isso, promete. Eu estava conversando um dia com uma pessoa, que eu não vou citar nome, é óbvio, e essa pessoa falou para mim: Nabarra, admiro o teu trabalho, gosto de você fala a mesma verdade. Você sabia que tem muita gente aí dentro da prefeitura que está lá trabalhando, mas não vota no ex-prefeito? Aí eu falei: não, amigo, vê a minha live lá. Eu falei já, pô, lá na minha live: ô ex-prefeito, tem gente furando o teu olho, mas tomara que fure o teu olho, porque o pessoal está indignado. O pessoal está lá porque ganhar 1.500, 1.600 ajuda. Tá lá, ajuda. Depois que acabar a eleição, perde a eleição, manda todo mundo pro olho da rua, aí pronto, acabou. É isso que o povo tem que ficar de olho. Marcos Roberto, dizem que a prefeitura está comprando terreno e prédio velho em Itanguá. Como? A Cibram também? A Cibram é outro problema que o vereador Delcio virou uma denúncia, e depois dessa denúncia do vereador Delcio da Cibram, Marcos, você não é de Itanguá não, Marcos? Responde aí. Você é de Muriqui. Esqueci. E depois que o Delcio fez a denúncia, o Ministério Público acatou a denúncia e deu um bafafá tremendo. E depois disso, caçaram o Delcio. Olha que coisa. Depois que a Cibram virou um bicho de 7 cabeças por vento, foram lá caçar o Delcio por causa de um pneu. Mas é isso. A live está gostosa. Estou gostando, o pessoal pode perguntar aqui. Jantar com a Barra hoje, 22 horas, 28 minutos. Mas, gente, eu não estou falando nada demais, não. Estou falando de coração. Eu sou um tipo de pessoa. E outra, eu ando qualquer hora do dia. Se eu sair daqui agora, eu vou andar de madrugada por aí. Porque todo mundo me conhece. E outra, Barra, você tem medo? Não, eu não tenho medo de nada. Sabe porque eu tenho Deus. E outra, se caso um dia acontecer algo comigo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que houve. Quem é os responsáveis se um dia alguém fazer alguma covardia comigo. Eu estou falando isso aqui na live porque muita gente me pergunta: pô, Nabar, você tem medo? Eu não tenho medo de nada. Eu olho aqui, ó, e olho aqui. Se eu vou olhar aqui, olhando aqui, ó, eu não tenho nada contra nenhum desses vereadores. Respeito como pessoa. Mas como gestores, porra, é um pior do que o outro. Eu tenho que ser verdadeiro. E eu falo isso para o André Paixão, que é prefeito de Itanguá. Um pior do que o outro. Eu falei aqui de alguns problemas que tem na cidade. Eu vou falar outra coisa aqui, ó, que está aqui na minha cabeça que eu ia esquecendo. Você que mora em Dux, há um ano e pouco atrás, o ex-prefeito prometeu um investimento de bilhões para o bairro de Dux, que era para fazer asfalto e saneamento. O que o povo de Dux ganhou? Nada. Ganhou um pó de asfalto. E aí você ainda vai ter a coragem de votar nesse ex-prefeito para candidato a deputado estadual? Vocês estão de sacanagem, estão de brincadeira. Vote numa pessoa séria, numa pessoa que quer o bem da cidade. Não vota numa pessoa porque a pessoa vai te dar dinheiro. Vota e veja, pô, aqui, na Barra, você vai ser candidato, vou votar em você, mano. Vota. Pô, vou votar no Zé da Couve. Vou votar no Bozó. Vota. 100 milhões, né, amigo? Então, ele prometeu um investimento de 100 milhões. O povo ganhou o que lá? O povo ganhou um pó de areia, um pó de asfalto em algumas ruas. E vai andar quando chove. Para disso, eu estou para ir no bairro de Dux. Eu tenho que me organizar como eu tenho que ir no bairro da Posse. Então, gente, as palavras têm que ser duras. As palavras têm que ser duras. Mas porque a gente tem que falar com o coração, com a verdade. Mais uma vez, são vários políticos que aparecem agora querendo te agradar. Analise o candidato. Veja. A gente tem vários políticos aí com problemas judiciais. Eu não estou falando besteira.
Tem políticos condenados em primeira instância. Se você não acompanha aí redes sociais, dá uma olhadinha aí no PL do Rio de Janeiro. Estamos aí com Rodrigo Bacelar preso, por envolvimento aí. Temos aí o Márcio Canela, ex-prefeito de Belford Roxo, com negócio de postos de combustíveis. São vários postos de combustíveis aí que, né, lavavam dinheiro, com vários envolvidos, ex-delegado. Analise. Político do Estado do Rio de Janeiro. Pense antes de votar. Marcos Roberto. A gente que mora em Muriqui, o último ônibus para Posse, 8 horas da noite, uma vergonha. O prefeito nada fez para o povo de Posse, Muriqui e Mutuapira. Marcos, mas tem uns bobos que ficam aí defendendo o governo, porque posso estar falando besteira, né? Mas tem muita gente que defende o governo porque está lá, que tem alguém nomeado na prefeitura, ganhando dinheirinho. Tá na hora da gente acabar com isso. Eu estava conversando com 2 pessoas hoje. Pessoas da cidade. Me ligaram hoje, fiquei quase 40 minutos no telefone com uma liderança de Tanguá. Falei, tá na hora da gente mudar. Mas como que a gente vai mudar? Porque o povo, se tem uma eleição, aí pensa no grupo do Carlos Pereira, que são 2 grupos que tem em Tanguá, né? Que é o grupo do Rodrigo Carlos Pereira e o grupo Valber Jailson. Não foi assim? Mas está na hora do povo pensar. Eu já falei aqui, eu não tenho nada contra o Valber. E eu falo para ele que a hora que quiser. O Valber está aí apoiando os candidatos dele. Para mim, o Valber não tem que ser candidato. Já falei isso. Não estou falando mal da pessoa do Valber. O Valber pecou. Claro, o Valber desapareceu. Está aí, aparece agora, em época de campanha. O Rodrigo, o ex-prefeito, está fazendo campanha fora. E Tanguá, ele acha que o povo de Tanguá vai eleger ele. Espero que não. Porque da maneira que Tanguá ficou, é um absurdo. Então analise. A gente tem bons nomes? Tem. Vamos dar oportunidade. Aquela pessoa que brigue. Aquela pessoa, já falei aqui. Doer quem doer. Tem um bobo que fala que eu tive 24 votos para vereador. Mas os 24 votos que eu tive, eu não comprei nenhum. Graças a Deus. Pessoas que votaram em mim. Eu poderia ter 2 votos lá na urna. Eu estava satisfeito. Mas eu tenho a cabeça, eu ando de cabeça erguida. Falo com todo mundo. Cumprimento todo mundo da cidade. Eu não vou vir para cá contar história para vocês. E se um dia eu virar agente político, eu vou querer brigar pelos direitos do povo. Já imaginou eu como vereador naquela Câmara de Vereadores? Eu ia incomodar muita gente, porque tem muita coisa de errado, gente. A cidade é pequenininha. E a pessoa, o Marco Roberto está rindo, não sei de quê. Se a gente colocar uma pessoa séria para gerir a cidade, com pessoas compromissadas realmente, a nossa cidade vira um brinco. Estou sendo sincero. Mas como? Sem ter acordos. Sem ter acordos. Tem cidades por aí, muitas cidades por aí, que tem vereadores que recebem mensadinha. Não é mentira, não, é verdade. Várias cidades por aí. Tem cidades pelo Brasil afora que o prefeito chega e fala assim: vereador, preciso de você do meu lado. O vereador era oposição. O vereador fala, mas não tem como. Não. Estou te dando a mesadinha. É assim que funciona. Enquanto você que está aí do outro lado, assistindo essa live, não tomar uma posição, sabe o que acontece? Prefeito, vereadores ficam rindo da tua cara. Sabe por quê?
Porque por trás de vocês, aí, ó, usei mais um trouxa. O trouxa aí, ó, mais um trouxa. Estou falando do eleitor. Dei um dinheirinho pro trouxa, o trouxa foi lá, caiu na minha. E depois dá um pé na bunda de vocês. Bilu, política faz reunião com muita gente porque tem dinheiro para bancar. É uma vergonha o povo quer? O povo gado que comparece por interesses pessoais ou estão sendo pagos. É lamentável quem acaba indo na onda, influenciadores por quem ganham para falar bem de políticos. Não é, Bilu? Infelizmente. Marcos Roberto, quando chegar o final do ano, faz jantar natalino. O jantar natalino tinha sumido um tempo, ficou alguns anos, voltou agora, você reparou? Mas é isso, gente, 22 horas, 36 minutos, bacana. A gente está com uma boa audiência, super bacana. Vamos chegando ao final, eu quero agradecer aqui, já está com a barra, um maior sucesso. E mais uma vez, você que está aí, ano de eleição, eu estou aí escolhendo meus candidatos que eu vou apoiar. Não vou apoiar o candidato porque o candidato me prometeu fundos imundos, não. Eu vou apoiar um candidato que eu acredito no projeto que ela vai fazer para o Tanguá. Aí tem um bobo que fala para mim assim, Barra, vamos fazer uma aposta comigo de quantos votos seu candidato vai ter, o seu do Sadam, é assim que o bobo fala, contra o meu. Aí eu falo assim, você quer apostar comigo? Eu te garanto que eu vou conseguir os votos sem prometer nada a ninguém, diferente do seu, né? Que vai dar vaga para um, vaga para outro, emprego daqui e tal. Ele fica puto, né? Mas é isso. Aí, o que acontece? A gente precisa... E eu vou apoiar uma candidata que eu acredito que vai fazer para o Tanguá. Se virar deputada, é óbvio. Aí vão falar assim, valeu, Marcos, tá bom, tô acabando aqui, boa noite, tá, amigo? Me chama no zap depois, tá, Marcos? Pra gente bater um papo bacana, gostei de você. Acho que você pode ser uma voz aí na área rural. Precisamos de pessoas assim, de pessoas que participem e acompanhem aí a página do Tanguá Livre, como a Mariana Silva aí, que está aqui junto com a gente, né? Mas é isso. Vamos analisar cada candidato. Vamos dar oportunidade. Eu falo isso sempre. Temos o voto como o voto pode mudar a história de um país, de uma cidade. E a gente precisa que tenhamos políticos compromissados com a população, porque os que estão aí não estão compromissados com a população, não. Doe quem doer, eu falo isso na cara, falo na cara de qualquer um, doe quem doer. Eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dando a minha opinião. E, às vezes, a gente tem que ser duro nas palavras, porque... e outra, antes estava esquecendo. Outra coisa aqui, Marcos, antes de ir embora. Outra coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei puto. Eu estava em Bacaxá trabalhando, aí recebi uma ligação. Vocês acreditam que você for lá na prefeitura qualquer dia? Eu estou aqui do lado da minha casa, tem um valão que eu já cobrei várias vezes para fazer a limpeza, que está cheio de mato. Eu não consigo, já tem quase 4 anos. Mas você acredita que tem pessoas do primeiro escalão que conseguem máquina, caminhões, faz obra dentro da sua área particular? Olha que coisa. Pessoa do primeiro escalão. Cadê os vereadores para fiscalizar? E olha que tem vereadores que têm fotos e vídeos dessa turma. Se eu tivesse Tanguá, eu fumava. Porque para atender o munícipe não tem. Mas para atender pessoas do primeiro escalão, aí pode. Como tem aí, há um tempo atrás, eu fiz um vídeo, uma live, que eu mostrei um carro da Semast, em pleno domingo, parando na frente da casa do funcionário. E sabe o que acontece? Continua lá, do mesmo jeito. E cadê os vereadores para cobrar dinheiro? Usando a gasolina do povo, usando o carro do povo. Ninguém faz nada, os vereadores não fazem nada. Então, eu fico puto da vida com isso. Porque
É como disse, carro para saúde não tem, para levar um cidadão. Mas às vezes você vê um monte de carrinho andando aí, ó, carro oficial, andando para cima e para baixo à toa, para levar familiares não sei aonde, para comer uma pizza, para ir. Isso acontece em vários governos. Mas por que acontece? Porque não tem vereadores que tenham coragem de fiscalizar. Porque o prefeito vai lá, chama na conversa, pronto, acabou. Até quando, cidadão? A gente precisa acordar. Mas deixa isso para a próxima live. Boa noite, 22 horas, 41 minutos. Jantar. Segunda-feira, anota aí na sua agenda, 9h30 da noite, debate livre, eu e o Sadam. Não falei do segurança presente, tá? Vamos deixar para falar no debate livre, segunda-feira, tá bom? E fazer algumas cobranças daqui. Pô, vamos resolver. O PM do segurança presente caiu naquele buraco ali na antiga rua A do Peão, o cara quase se quebrou todo. Ô André Paixão, vamos resolver. Agradecer aqui que eu recebi a informação hoje, o morador me agradeceu. Consertar as lâmpadas da rua 18 da Vila Corte. Isso aí, bacana, tá vendo? É isso aí. Meu telefone tá aqui, ó. Só chamar no WhatsApp. Tem problema na sua casa? Na sua casa não, pô, esquece. Fala isso. Tem problema no seu bairro, na sua rua? Pode me ligar que eu estarei aqui para trazer, para te atender. Tá bom? Ó, beijo no coração. Valeu, produção, Bigo Bigo. Abraço, Bigo Bigo. Abraço a Mônica Bicudo, pré-candidata a deputado estadual. Coronel Guilherme, pré-candidato a deputado federal. Um abraço. E Rogério Santos, pré-candidato a deputado. Tá bom? Um abraço, até a próxima, gente.